Tarde. Oi. Vamos dar início a mais uma reunião. Hoje, quem está conosco é a Carol, Ana Carolina Costa. Eu vou deixar ela se apresentar, tá bom? Mentira, mas ele que vai transmitir, né? Ah, então tá bom. Gente, boa tarde. Prazer estar aqui com você. Agradeço, né, o convite aí da comissão organizadora e da Ana através aí de vocês. É um prazer estar aqui. A gente vai falar um pouco de avaliação de fragilidade na prática clínica. Esse é um tema, né, que eu tenho um certo convívio, porque foi uma das variáveis aí que a gente estudou, né, no mestrado e que eu também avalio hoje dentro da minha prática clínica, tá? Bom, vamos lá, deixa eu ver se eu me dou com isso aqui. Foi. Bom, eu sou nutricionista, hoje com foco em longevidade, isso muito porque o meu mestrado foi focado na pessoa idosa, então nós avaliamos 405 idosos aqui de São Paulo. Esses idosos, eles foram avaliados com o objetivo, né, de diagnóstico de sarcopenia, mas dentre as variáveis avaliadas e todas as ferramentas, nós utilizamos 2 ferramentas de fragilidade, 3 ferramentas de sarcopenia, o padrão de referência, e a gente acompanhou o desfecho clínico dessas pessoas idosas. Então, eu fiz o acompanhamento via telefone durante 4 anos. Em paralelo, né, dentro da minha formação, como vocês, né, eu já fui também nutricionista clínica hospitalar, então trabalhei 15 anos dentro do hospital, trabalhei em home care, né, essas são minhas formações, sou pós-graduada pelo GANEP, e hoje, né, qual é a minha atuação? Então, hoje eu trabalho como coordenadora de nutrição num serviço de home care, e a nossa maior população são idosos, né? Então, 80% do nosso público é idoso, a gente aplica a ferramenta de fragilidade. E atuo também no atendimento ambulatorial, isso uma vez por semana, e também com projetos educacionais. Então, eu falo que a gente que é nutricionista, não sei vocês, mas mesmo no hospital, que eu fazia carga horária das 6 às 14, 6 por 1, não sei como funciona hoje a carga de vocês, eu sempre trabalhei em 2 empregos, né? A gente sempre tem muita coisa para fazer. Bom, então, devido a essa condição, né, que eu vou partilhar com vocês o tema fragilidade. Essa aqui é a nossa agenda, então tentar explicar um pouco dessa condição, dos impactos, enfim, das ferramentas que podem ser úteis aí para vocês na prática clínica e dessas intervenções. Bom, a fragilidade, ela não é uma doença por si só, né? A gente tem várias doenças que vocês devem observar aí no ambiente hospitalar. Na verdade, ela é uma síndrome, até diferente da sarcopenia, porque a sarcopenia hoje já tem um CID-10, né, para a doença. Então, quando a gente fala de fragilidade, a gente fala muito de idoso, mas ela não é exclusiva da pessoa idosa, tá? É uma síndrome geriátrica, a princípio, documentada, que é caracterizada por uma mudança, né, em alta vulnerabilidade desse organismo e causa diminuição de força, diminuição de resistência, de função fisiológica desse indivíduo, aumentando sua dependência, sua vulnerabilidade e podendo levar a desfechos negativos. Quando a gente pensa em fragilidade, é importante contextualizar que ela não é propriamente da função física dessa pessoa idosa. A gente está falando de domínios, né? Quando eu falo de domínios físicos, cognitivos, sociais, então é a junção dessas condições que vão tornar um indivíduo mais frágil. Pensando nisso, então, de onde é que ela vem, né? Como é que surge, como é que eu falo que uma pessoa está frágil? A gente vai ter causas primárias, que está relacionado ao processo de envelhecer e à desregulação de diversos sistemas, perdendo a sua homeostase hemodinâmica e, consequentemente, perdendo reserva de funcionalidade. Então, é aquela pessoa que tem uma idade, tem uma doença de base, essa doença associada a uma perda de massa muscular, que pode ser envolvida também com a sarcopenia, que é um dos fatores, que juntando tudo isso vai tornar esse indivíduo frágil. Essa que a gente sabe é que ela não é só relacionada à idade, porque ela está mais relacionada com essa perda de reservas funcionais, seja da parte muscular, seja do sistema imunológico, seja de cognição, seja de disfunção orgânica, e ela também está associada, né, a doenças crônicas, como diabetes, DPOC, insuficiência cardíaca. Então, acho que muitos dos pacientes que vocês veem aqui, né, num estado mais crítico ali, dentro do ambiente hospitalar, que possuem essas condições, podem ser pacientes frágeis. Quando a gente pensa no ciclo da fragilidade, eu adoro esse slide, mas ele é bastante complexo, né?
porque tem muito lugar para olhar. Eu falo assim que a gente não sabe onde olha primeiro. Mas o que que a gente pode começar aqui, né, para guiar vocês? Então a gente pode pensar que esse paciente, né, conforme a gente vai envelhecendo, que é o objetivo da aula de hoje, ele vai tendo uma desregulação neuroendócrina e com isso ele começa a apresentar uma anorexia associada a esse processo de envelhecimento, muito natural, fisiológico, né, dessa condição. Essa anorexia pode levar, né, a uma desnutrição nesse indivíduo, o que aí o seu balanço energético, então a gente tem tanto um balanço energético negativo, quanto um balanço nitrogenado negativo também. Mas, em paralelo, a gente tem, além disso, alterações musculoesqueléticas, doenças associadas, né, a essa condição, o que pode levar, né, a uma incapacidade maior, uma inflamação crônica, e a potencialização de tudo isso vai fazer com que esse indivíduo perca massa muscular, perca força, funcionalidade, que a gente sabe que está muito perto ali de uma sarcopenia. Essa sarcopenia leva esse indivíduo a ter maior resistência à insulina. Então, a sensibilidade à ação da insulina, ela diminui muito, associado a uma osteopenia, e com isso, menor, né, VO2 nesse indivíduo, o que leva a mais doença, todo um balanço prejudicado, inclusive taxa energética, né, o gasto energético total, ele fica diminuído, ele diminui a atividade física, e aí todas essas questões juntas levam a maior incapacidade e maior dependência. Então, tenho certeza que se a gente for andar nos corredores desse hospital, nós vamos ver pessoas com doenças crônicas, com gasto energético basal, às vezes muitas pessoas idosas, né, com alguma associação de uma anorexia, desnutrição, sarcopenia, um gasto energético muitas vezes ali no idoso especificamente reduzido em questões, ainda mais quando eu penso no idoso demenciado, e que vai levar a uma maior dependência e necessidade de cuidado. Então, a somatória disso é que é um ciclo de fragilidade. Pensando também nas causas, a gente pode pensar na desnutrição, que é o início, né, muitas vezes, dessa condição de fragilidade, levando para a nossa prática como profissionais nutricionistas. E todas essas condições, né, a desnutrição, ele é eu digo que é o ponto inicial e o que nós fomos muitas vezes moldados e educados para investigar na prática clínica. Desde a nossa formação, a gente é formado dentro de um hospital para investigar a desnutrição. A gente quer saber se aquele paciente está desnutrido. Só que além da desnutrição, hoje, a gente tem que pensar que todas as potenciais causas de desnutrição, elas compartilham também a sarcopenia e são causas muito similares quando eu penso numa fragilidade física e que podem levar esse paciente também para uma caquexia. A fragilidade, de uma forma geral, né, se vocês forem pensar em fatores de risco, então, além, né, da desnutrição, a gente também tem fatores psicológicos, o sedentarismo desse paciente, condições socioeconômicas e baixo acesso financeiro, né? A polifarmácia também é uma das condições que pode levar esse paciente a desenvolver uma maior fragilidade e a presença de doenças, como eu já tinha citado no slide anterior. E aí, quando eu penso na prevalência, né, tem vários estudos que mostram aí uma prevalência bastante diferente, a depender da população estudada, mas vocês vão ver mais à frente que essa prevalência, ela tem uma variação também conforme o método de avaliação. Tem mais de 20 escalas para diagnóstico de fragilidade hoje disponíveis, e eu digo que o nosso maior desafio é tentar entender uma que caiba dentro da nossa rotina. Aqui hoje vocês fazem avaliação para fragilidade com os idosos? Tem um protocolo documentado para fragilidade especificamente? Isso, mas o SARCF é para sarcopenia, não para diagnóstico ou a triagem ali, né, podemos dizer, da fragilidade, né? Porque eles acabam se sobrepondo e a gente entende que uma vez que ele é sarcopênico, eu já vou intervir, né? E a gente vai ver isso que é muito parecida a conduta, né? Mas o que que a gente tem, então? A gente tem um cenário, né, que tem uma variação muito grande de prevalência, a depender do público estudado. Mas eu vou me ater aqui em pacientes, né, hospitalizados. A gente pode ter de 25% a 50% de pacientes frágeis. Dentro da minha realidade hoje, na coordenação desse home care, que nós fazemos também uma triagem de fragilidade, além, né, obviamente, da triagem de sarcopenia. Hoje, na nossa realidade, diagnóstico de desnutrição, a gente faz pelo GLIM. A sarcopenia, nós estamos utilizando o SARC-CALF, ou SARC-CP. E para a fragilidade, a gente usa a escala Friel. Então, são essas 3 ferramentas que as 9 nutricionistas que estão na visita domiciliar, elas devem aplicar nos seus pacientes para a gente conseguir chegar no diagnóstico. A nossa prevalência de fragilidade hoje, ela está em torno de 85% da nossa população. Mas, como eu falei para vocês, nossa população
né, a maioria deles são pessoas idosas. Então, isso já é esperado, né? Bom, e o que os estudos vêm dizendo, né, dessa relação da desnutrição com a fragilidade? Então, quanto mais tempo, né, esse paciente, quanto maior o diagnóstico de desnutrição, perdão, maior o risco de mortalidade desses indivíduos em 30 ou 90 dias, quando associado aí à fragilidade. Então, ela aumenta muito a probabilidade de morte em pacientes frágeis, né? E aí, aqui, independente da escala utilizada. E quando eu olho diretrizes, essa diretriz está quentinha, ela acabou de ser publicada no ESPEN, e foi uma coisa muito interessante, né? Porque lendo a diretriz, a gente estava fazendo um outro trabalho, e aí eu vi que eles hoje, a diretriz ESPEN de 2025 de cirurgia, recomenda que nós façamos uma avaliação de fragilidade nas pessoas idosas que serão submetidas a cirurgias, pois a gente deve avaliar essa fragilidade, porque quando o paciente é frágil, a gente pode ter resultados negativos com essa cirurgia. Então, eu achei isso muito legal, porque o que eles falam, que a fragilidade ela não deve ser só vista como o paciente é idoso, sarcopênico, desnutrido, ele é frágil, mas a gente deve, principalmente, levar também em consideração os riscos pré-operatórios que nós temos nesse indivíduo. Então, eu achei isso muito bacana, eu acho que é importante mesmo a gente levar isso em consideração. A gente já faz isso, né, na análise de desnutrição, de sarcopenia, a gente prepara esse paciente para uma cirurgia, mas que vem aí para ficar. E quando a gente pensa, né, se essa fragilidade ela pode ser revertida, o que a gente sabe que no momento de uma fragilidade já instalada é algo muito difícil, mas se eu consigo fazer um diagnóstico precoce, um paciente que está ali no momento de pré-fragilidade, ainda é possível fazer alguma coisa e tentar reverter a situação clínica desse paciente. Aqui um outro dado, né, no Brasil, hoje nós temos em torno de quase 40% de pacientes frágeis, segundo o estudo SAB de 2025, e ali um outro dado da população, ansiedade, né? E isso vai aumentar de 3 a 4 vezes mais o risco de hospitalização nesses indivíduos e de morte precoce também. A fragilidade, ela vai levar a consequências como queda, piora da mobilidade, além das hospitalizações, ela pode levar esse indivíduo à morte. Então, a triagem dela, ela é muito importante. E quando a gente pega o consenso, esse consenso é um pouco mais antigo, ele é de 2013, mas eles falam, né, que todos os fatores de risco, os contribuintes caracterizados, o que levam esse paciente a se tornar frágil, e um dos dados que a gente já discutiu aqui é a desnutrição, é a sarcopenia, a gente vai ter muito mais chances, né, de ter pacientes frágeis e de precisar reverter essa condição. Mas como é que a gente faz, então, o diagnóstico desses pacientes? Quando eu penso em diagnóstico, a gente tem modelos muito bem estabelecidos, começou a estudar a fragilidade, né, na década de 90, e um dos modelos que nós temos na literatura hoje muito bem consolidado é esse modelo aqui de Fried, né, que ele é composto por 5 critérios e componentes físicos de avaliação desse paciente. A primeira foi em 1990, com a avaliação de 2 componentes de fragilidade, depois veio ele em 2001, de Linda Fried, que é bastante consolidado na pesquisa clínica. Ele leva em consideração, vou mostrar os 5 componentes, foi um dos que nós usamos no nosso trabalho, né, na tese que eu falei para vocês. É bem robusto, dá trabalho, mas é muito interessante. E tem um modelo também de Rockwood, né, que faz o acúmulo de déficits aí que esse paciente tem para chegar num diagnóstico. Só que, além deles, a gente tem diversos outros, como eu vou mostrar. Mas o que é mais interessante é que o que esses modelos têm em comum é o relato de fraqueza. Então, ele é um dos relatos aqui mais comuns em todas as ferramentas de fragilidade. Então, é aquele paciente que está relatando uma fadiga, está relatando uma fraqueza, é algo ali que já pode ligar um alerta, mesmo que eu não faça, né, a aplicação de nenhum instrumento. Aqui, uma tabela com alguns dos modelos existentes hoje, né? Então, a gente tem essa primeira escala aqui, que foi desenvolvida a partir, né, do estudo de Fried, a partir dessa escala de saúde cardiovascular. Depois a gente teve o SOF, a gente tem esse déficit aqui, que é o Rockwood, que é do Canadá. A escala Friel, que é o que eu comentei para vocês, que eu acabo utilizando, essa aqui é a que a gente aplica no nosso dia a dia, pela sua rápida aplicação, né? E temos tantos outros aí. Eu apliquei também essa escala de Edmonton aqui, que ela também avalia cognição e gera uma pontuação, e que é uma escala que pode ser utilizada a nível hospitalar e ambulatorial. Quando eu penso, né, na prática clínica, o que dá para usar e onde? Então, essa clínica Friel Scala aqui, a CF
S, como ela é conhecida, ela é uma das mais utilizadas no ambiente hospitalar. Então, quando a gente busca estudos, né, é aquela escala rápida, simples, que você não vai gastar nem 5 minutos para aplicar, e que você pode fazer a aplicação dela tanto na admissão ali no momento da beira-leito, quanto no pronto-socorro, ou até mesmo na UTI, porque a sua avaliação a avaliação vai ser a partir da sua visualização para aquele paciente. O fenótipo de Fried, como eu falei, ele é um fenótipo mais longo, porque eu dependo de algumas variáveis. Então, eu avalio perda de peso, eu avalio funcionalidade, eu avalio força, eu vou avaliar atividade física. Então, são critérios que são muito mais completos e que a gente vai ter que ter um tempo maior de avaliação. Então, ele é muito utilizado na pesquisa e em ambulatórios que têm o objetivo da coleta de dados. A escala Frail, que é mais utilizada para pacientes com doenças crônicas, né, que a gente vai trabalhar com 5 perguntas, e que foi a escala que eu comentei com vocês que a gente padronizou no nosso serviço. E para pacientes acamados ou domiciliares também essa PFFS, que ela é bem visual e pode até ser aplicada pelos cuidadores. Então, essas são as escalas que nós temos hoje. Essa aqui é a Linda Fried, queria trazer e destacar, porque é uma escala bastante utilizada na literatura e que a maioria dos estudos, quando a gente vai pegar de fragilidade, se baseia nessa escala. Ela vai avaliar, como eu falei para vocês, a perda de peso involuntária, a fadiga ou exaustão desse paciente, a fraqueza global, né, se ele tem baixa força muscular, a baixa atividade física e a redução do equilíbrio. Porém, esses dados aqui, eles não são avaliados basicamente por uma escala. Você tem que coletar o dado, né, que é a forma como ela desenvolveu esse estudo. Então, para a gente teve que ali, no momento da entrevista, em questionar esse paciente, né, buscar esse histórico da perda de peso. A fadiga também é uma pergunta específica que você faz, mas todos os outros é avaliação mesmo. Então, a gente fez testes de força de preensão manual, o teste de levantar e andar por 3, 4 metros e voltar em até 8 segundos, e também o equilíbrio, ele foi testado por um teste da bateria, né, da SBPP. Como é que eu vou classificar, então, a partir desse critério? Eu vou dizer que o paciente é pré-frágil se ele pontuar 1 ou 2 aqui, né, dentro da escala, e frágil se ele tiver mais que 3 critérios. E aí, com isso, eu consigo classificar esse paciente como frágil. Mas, pensando numa questão mais prática, essa é a escala que eu diria que vocês poderiam usar dentro do ambiente hospitalar. Ela é uma escala visual, ela tem os componentes físicos ali, né, e que vai trazer, quando eu tenho um déficit ali, alguma condição de tratamento. Essa é o estudo original de Rockwood, mas ele foi traduzido para o Brasil em 2021. E aí vocês podem ver que a gente consegue fazer a classificação, acho que eu não estou conseguindo mais pôr o negócio aqui, mas a classificação considerando se ele é muito ativo, regular, aí aqui já começa a vulnerabilidade. E aí você tem um texto aqui que indica se aquela pessoa está vulnerável ou não, que vou só citar esse, né, para não ter que ficar lendo slide, mas apesar de não depender dos outros para ajuda diária, frequentemente os sintomas limitam as suas atividades. Então, se a gente fosse buscar isso para uma pessoa que tem ali, né, tirando um minuto do âmbito hospitalar, seria aquele idoso que fala assim para você: ai, eu consigo, mas eu começo a sentir muita dor dos joelhos, eu tenho muita artrose, eu começo a ficar muito cansado, eu tenho que parar de fazer alguma coisa. Ah, eu tenho DPOC, eu estou fazendo uma atividade, eu começo a cansar demais, aí eu paro. Então, ele tem, né, uma queixa também de se sentir muito mais lento. Quando a gente vai para o ambiente hospitalar, a gente já conseguiria considerar esse paciente mais aqui, né, para 5 e 6, e aí as pontuações que classificaria esse paciente como frágil. Essa é a mais utilizada na prática clínica, dentro também do ambiente hospitalar, e ela é escolhida porque ela é muito rápida, fácil, né? Você vai ler, fazer uma leitura e conseguir aí fazer o diagnóstico da fragilidade nesses indivíduos. E aí, assim, o que eu vou ter para UTI especificamente, né? Quis trazer um pouco, porque eu acho que também é a realidade de muitos de vocês. Então, a gente tem os mesmos métodos que eu tinha mostrado anteriormente. O que a gente precisa, né, de atenção? Nessas escalas, a pontuação, né, o diagnóstico dessa fragilidade, ele foi cerca de 40% dos pacientes que tinham mais de 75 anos. E aí a gente precisa ter atenção, né? Por quê? A depender da escala, será que esse paciente vai conseguir responder? Eu vou escolher uma escala que eu preciso perguntar alguma coisa para esse paciente, que é a mesma dificuldade que a gente tem numa avaliação nutricional dentro da UTI, né? A gente tem que escolher uma ferramenta que a gente consiga aplicar ali e que a gente consiga um retorno, né, daquele paciente ou
de um familiar que tenha muita intimidade para conseguir trazer essa resposta. A gente também tem que tomar cuidado com a variabilidade entre os avaliadores, né? Então, se a gente tem uma alta rotatividade naquele setor, hoje sou eu que estou aplicando, amanhã é a colega, no outro dia é outra colega, as nossas visões podem ser um pouco diferentes, né? Eu posso potencializar demais alguma condição, você não achar ou não supervalorizar demais aquilo, então é importante tomar muito cuidado. E o ideal, né, que a gente tivesse uma medida dessa fragilidade de baseline, né? Então, antes daquela doença, especificamente ali dentro daquela UTI, para que a gente não confunda os efeitos da doença com a fragilidade por si só. E ela deve ser uma parte da variação, né, da avaliação multidimensional e não a nossa única avaliação para a tomada de decisão. Carol, mas por que eu vou avaliar a fragilidade, então, se eu já avaliei sarcopenia, já tratei? Essa é uma das condições, muitas vezes, que a gente precisa avaliar com mais profundidade, porque quando eu falo da sarcopenia, o foco da sarcopenia é uma disfunção músculo-esquelética. Então, eu vou tentar reverter uma questão músculo-esquelética. Pensando numa ferramenta de fragilidade, lembra que eu falei lá no começo que tem outras variáveis, tem outros domínios? Eu tenho questões cognitivas, eu tenho questões sociais, que ela conseguiria nos dar mais amplamente, quando eu falo da população idosa, um diagnóstico mais preciso, tá? Em cirurgia, né, então, o que a gente tem, eu trouxe novamente a diretriz, e aqui algumas das ferramentas que eles sugerem, que nós deveríamos, né, aplicar ali dentro dessa triagem de pacientes cirúrgicos. Eu acho que essa de cirurgia ela é muito importante para a gente, visto que muitos dos nossos pacientes idosos fazem muitas cirurgias, principalmente ortopédicas. Não sei se é a realidade aqui de vocês, né, mas eles acabam sendo submetidos por conta da ocorrência de quedas e outros fatores. Então, uma das coisas também que a diretriz pontuou, pensando em populações específicas, é que a gente avaliasse também ferramentas que trouxessem, né, não só a questão de funcionalidade, mas também cognição, capacidade funcional, atividades do dia a dia e questões psicossociais, como eu falei para vocês, não olhando só para a idade desse indivíduo, mas também, né, para todos os outros fatores que compõem esse envelhecimento saudável. Outras condições clínicas que nós poderíamos também aplicar, né? Então, pacientes de enfermaria geral, pacientes com infecções respiratórias, né? E pacientes aí que estão sendo monitorados diante de um acompanhamento clínico ambulatorial. E quais as intervenções, baseado nesse diagnóstico, né, eu poderia fazer a partir, né, do meu diagnóstico nutricional ou do meu diagnóstico de sarcopenia ou até de fragilidade? Então, o que a gente tem na literatura hoje, né, o consenso fala que é muito, e aí é muito parecido com o que a gente já faz para a sarcopenia, né? É exercício resistido, suplementação proteico-calórica e também a redução da polifarmácia. De todos, eu acho que a redução da polifarmácia é o maior desafio. Se a gente não tiver uma equipe multiprofissional associada que possa olhar profundamente, porque muitos dos pacientes, por exemplo, demenciados, eles precisam dessas medicações para manter doença sob controle. Eu tenho outras condições clínicas que esse paciente precisa muitas vezes. Então, a gente fala muito, né, dessa redução, mas que eu acho que é um grande desafio a nível de saúde mesmo, a gente conseguir chegar nisso. E aí é importante porque vários estudos vêm mostrando que se eu consigo, né, prevenir ou retardar o progresso dessa fragilidade nessas pessoas idosas, eu consigo, né, ter melhores resultados dentro de um envelhecimento saudável. E esse estudo eu gostei porque ele também coloca ali um suporte psicossocial. A gente esquece muitas vezes de falar desse isolamento dessa pessoa idosa, dessa depressão que esses indivíduos idosos têm. Eu tenho certeza que aqui quem acompanha, né, setor de geriatria pode observar, muitas vezes quem está acompanhando é cuidador, ou muitas vezes esse indivíduo está sozinho, e eu atendendo idosos, eu entendo o quanto isso é pesado para eles. Então, eu faço consultório com um geriatra aqui de São Paulo, né, e eu recebo muitos dos pacientes, e eu observo muito as queixas. Uma das minhas perguntas é como é o convívio social, né? Como é que vocês estão em relação a amigos, familiares? Você convive? Por quê? Porque a gente já sabe que essas questões psicossociais, elas vão impactar no aumento, né, dessa fragilidade em condições de doença para esse indivíduo idoso. Aconteceu um caso muito peculiar essa semana. Eu tenho atendido uma paciente em parceria com esse geriatra, vou fazer esse parênteses aqui. Ela veio de uma hospitalização, então a gente fez um processo de reabilitação, né, nutricional, funcional. E aí a paciente tem uma progressão de doença renal. E ele pediu para segurar um pouco a mão, né, na oferta proteica, conforme as diretrizes, e olhar o potássio bastante aumentado. Então, vamos dar uma segurada para a doença não progredir. E a gente fez uma adaptação na dieta dessa paciente. Ela começou a fazer na segunda-feira, tá? Segunda agora.
Hoje, a cuidadora me ligou que ela estava depressiva, porque ela não podia consumir uma fruta crua, ela não levantou da cama, ela falou que estava muito fraca e que ela queria ir para o pronto-socorro. E aí, sinais vitais todos normais, o médico falou, já conhece, né? Ela fez o quê? Ela fez uma somatória ali, né, de toda essa restrição que foi recomendada. Conversei com o médico, a idade, enfim, todos os fatores, e a gente vai dar uma afrouxada realmente nessa alimentação. Então, vai muito além somente da nutrição, né, gente? Então, é uma equipe multiprofissional mesmo, entendendo que às vezes essas restrições ou orientações vão afetar diretamente a questão psicológica desses pacientes, e o que pode agravar ainda mais, porque ela não vai comer, vai começar a ficar, né, desnutrida mais ainda, enfim, e a gente sabe que o futuro dela é chegar aqui no ambiente hospitalar. Então, por que não fazer, né, essa triagem antes e tentar reverter essa situação quando é possível? Acho que é muito do nosso papel, que está também do lado de fora do hospital, é tentar minimizar como esse paciente chega aqui para vocês. Porque a gente sabe que vocês vão fazer todo um esforço para tratar aquela condição aguda. Mas vocês não vão reabilitar um paciente aqui dentro de uma internação que o convênio está batendo na porta que quer tirar o paciente daqui, porque isso custa. Então, é um trabalho muito de tirar dos sintomas agudos, né, de uma forma geral, para a gente dar continuidade nesse cuidado em casa. E aí eu quero deixar, né, como mensagem final, o que que a gente deveria, né, sempre avaliar. Sempre pensar, né, que eu preciso desse paciente aqui, mesmo que eu não tenha, né, uma triagem diretamente dessa condição, pensar sempre na mobilização precoce desses indivíduos, fazendo uma reabilitação física, também ocasionando ali um suporte nutricional adequado, revisando medicação, tentando, né, ter esse apoio multiprofissional, como eu citei, e, se possível, né, instituir protocolos, né, para que a gente consiga fazer todas essas triagens possíveis, monitorando com qualidade, educando a equipe para ter um olhar mais completo, mais 360 desses indivíduos idosos e adaptando, obviamente, as condições da instituição. Com isso, a gente tem, com certeza, melhoras, né, tanto na função física quanto na psicológica desse paciente, reduzindo complicação e minimizando o tempo de internação. Acho que de mensagem que eu quero deixar para vocês é isso. Acho que a gente tem que sempre olhar para os nossos pacientes, além da desnutrição, além da massa muscular, a gente tem que olhar aquele paciente como um indivíduo que tem questões físicas, sociais, emocionais, e a gente tentar, pelo menos com um pouco do nosso trabalho, juntando com todas as equipes, prestar ali a melhor assistência, né? Tentando trazer um pouco de qualidade de vida, mesmo que seja dentro desse ambiente. Bom, é isso. Eu vou deixar meus contatos. Quero saber se alguém tem alguma dúvida. Tentei trazer algo mais sintético, porque a gente sabe, né, que dentro do ambiente hospitalar a gente não vai ter tantas ferramentas assim, mas espero que tenha dado para entender um pouco do que é a triagem, né, de fragilidade e essa condição. Obrigada, Carol. Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu vejo que o doutor Renan está ali, ele gosta de Carol, foi ótima a aula. Aprendi muito aí. Acho que dá muitas ideias, né, para a gente poder tentar associar isso na prática. Eu sou da equipe da nutrologia, né, então a gente trabalha muito com a nutrição aqui no hospital. E o nosso hospital, ele tem uma população idosa bem prevalente, não sei estatisticamente, então não vou pecar aí por errar, mas eu sei que é Mas eu arriscaria considerável. que mais que 70% certeza, né? Principalmente em alguns setores específicos, até mesmo pacientes da oncologia, grande parte é idoso, né? E a fragilidade é uma constante, todos os dias na nossa visita. Eu acho que ampliar esse olhar para além só da massa muscular e da força, que você bem trouxe, acho que é importante, né? Entender o apoio social, a parte cognitiva do paciente. Senão a gente fica muito, né, sem a visão 360. Eu vou lá, faço uma BIA, né, a BIA está com SMI, o ângulo de fase bom, tem uma força boa, aí eu esqueço aquele paciente ali dentro do cuidado, né? E, na verdade, você mostrou para a gente que vai muito além só do exame físico, né? Ou do exame complementar. E é isso que você falou no final, é muito interessante, que é a questão da orientação de alta.
Não adianta nada a gente fazer um acompanhamento muito bonito do hospital, do paciente durante a internação, né, se no momento da alta a gente não conseguiu fazer uma boa orientação, dar continuidade para o suplemento, que seja a vitamina, ou até o encaminhamento desse paciente para algum suporte nutricional ou nutrológico, que ainda é uma dificuldade, né? Agora a gente está fortalecendo um pouco mais o ambulatório de nutrologia aqui do CME, mas esses pacientes enfrentam uma dificuldade tremenda de achar profissional capacitado para cuidar de fragilidade, oncologia, né? E geralmente as pessoas têm um pouco de medo e de receio quanto a isso. Eu não posso falar da realidade da nutrição, não sei se é a mesma dificuldade, mas na nutrologia é isso. Os nossos pacientes têm alta, mas gera-se essa insegurança nesse acompanhamento ambulatorial. É isso, doutor, prazer, né? Obrigada pelo seu posicionamento. E eu observo muito isso, porque quando eu recebo, pelo fato, né, nossa, me sinto extremamente honrada de conseguir atender ambulatório e receber muitos pacientes deshospitalizados via ambulatório, né, por conta desse geriatra que acaba tendo muitos pacientes e a gente faz acompanhamento. Mas também viver a realidade é extremamente importante. Vocês são modificadores dessa orientação de alta, meninas e meninos. Eu recebo cada orientação de alta, muitas vezes, não aqui, enfim, nem sei que hospital, muitas vezes, mas que não é compatível com a realidade daquela pessoa idosa, com o que ela vai para casa. Então, muitas vezes, né, dentro do home care, a gente precisa olhar o paciente 360 como nutricionista. Eu não vou lá só fazer a nutrição. Eu vou até aquela casa ver risco de queda, ver condição social, ver questão psicológica, ver cuidador. Então, a gente já vai com um olhar mais aberto. E aí eu pego orientação de alta, que tem 3 opções de dieta, sistema fechado, que o convênio não vai pagar a bomba de infusão em casa, e aí a gente vai ter que mudar, porque o convênio fala, eu não vou pagar, pode mudar. E aí o paciente se vê como? Desesperado, porque dentro do hospital ele estava com uma bomba de infusão. Então, eu dei um exemplo básico do que acontece muitas vezes, né? E aí o paciente encontra até uma questão de sofrimento por algo que deveria ser muito natural, que é só a alimentação dele. Então, eu acho que isso é um dos fatores. De fato, vocês orientarem que ele precisa dar continuidade naquele trabalho, nessa reabilitação com uma equipe especializada é muito importante, porque faz diferença, gente. Eu tenho muito paciente, que eu tenho casos, hoje de manhã mesmo dei outra aula, a gente mostrou reabilitação pós-alta, eu tenho vários que eu recebo de hospital que me ligam, por colegas, assim, que falam, Carol trabalha com idoso. Aí eu atendo umas 5, que eu não sei de onde me indicaram, e que eu vou em domicílio há 1 ano já, e a gente conseguiu reabilitar com a terapia nutricional. Então, faz diferença, porque é um trabalho mais amplo, né? E essa medida é isso, acho que é a gente ter esse olhar como profissional, olhar um pouco mais do que só o nosso, né? Só a massa muscular que tá. A gente foi doutrinado por IMC, agora a gente está doutrinado para sarcopenia. Então a gente só olha isso. Então a gente precisa olhar um pouco mais que isso, porque também tem outros fatores que podem levar esse paciente para uma condição mais arriscada. No momento da orientação de alta, é a adaptação dessa orientação, né? Muitas das vezes a gente vai lá, fica fixo na prescrição, né? Então, tá usando o suplemento X, eu vou lá e copio isso para minha orientação para ser igual ao que estava no intra-hospitalar. Mas aí a gente tem que tomar cuidado com a condição sociofinanceira desse paciente. Ele vai ter condição de comprar aquele suplemento em casa, porque não é barato, né? A gente sabe que é em torno de 20, 30 cada frasquinho. Se você prescreve 2, 3 por dia, mesmo no Hospital 9 de Julho, né, que vai ter ali um nível social um pouquinho mais elevado, pode ser que esse paciente não consiga pagar. Então, será que a gente não pode adaptar por um módulo de proteína, um módulo de carboidrato, uma autodextrina? A gente tem que ter esse feeling, essa sensibilidade para alinhar com o paciente qual é a possibilidade dele para manutenção a longo prazo, porque não adianta também usar o suplemento só uma semana e depois não ter dinheiro para dar continuidade, né? Tem que ser a médio e longo prazo, como você bem falou. Vai ser uma reabilitação de 6 meses, 12 meses. Isso. Tem que pôr na E ponta do lápis, tem que né? pôr na ponta do lápis, e a gente tem muitas opções hoje na literatura. Sábado eu apresentei uma aula que eu mostrei um dado, né, de diagnóstico de desnutrição, e com pacientes com sonda nasointeral, a gente tem ali 2, 3 vezes mais chances, e é com estudos mesmo, desse paciente rehospitalizar.
seja por conta da desnutrição, porque não sabe usar o dispositivo. Obviamente, né, que como o senhor falou, o nível aqui financeiro, a pessoa que está aqui, o paciente que está aqui, muito provavelmente ele tem um home care por trás ou vai ter condição de cuidar enfim. Mas a gente também tem paciente interno. Eu sei que isso que garante o trabalho de todos vocês, né? A gente está aqui para cuidar de quem precisa. Mas o que a gente não quer é que o paciente venha para o hospital. Ana, boa tarde, tudo bem? Eu sou a Larissa. Maravilhosa, incrível, muito bom assim o tema, a reflexão, né, para a gente olhar além da sarcopenia, olhar além do IMC. A gente vê o paciente de uma maneira holística, como nós somos realmente, né? Aqui a gente está bem debruçado em relação a isso da orientação de alta. Aí a gente está revendo várias coisas, porque a gente entende que tem fragilidades. Isso porque nós somos um serviço grande, a gente tem um time grande de profissionais, né, com uma capacidade técnica boa, mas ainda assim a gente vê que tem oportunidades. E isso de ter uma referência pós-alta é uma coisa que eu sempre falei ao longo da minha carreira. O paciente ele tem alta, o médico ele deixa ali o encaminhamento. Olha, você vai voltar no meu consultório em 10 dias, em uma semana, em 5 dias. E a gente, quando a gente orienta a alta? A gente faz isso com o paciente para daqui 15 dias, 20 dias, ele procurar um serviço, procurar alguém da confiança dele, ou a gente realmente indicar, que às vezes a gente sabe que tem algum colega que atenda, para a gente não só valorizar o que é a nossa atuação, mas a gente também garantir que aquele cuidado vai continuar acontecendo, porque o paciente ele sofreu às vezes um trauma muito grande durante a internação e não vai ser só aquela dieta com aquele suplemento por um período de 10, 15 dias que vai reabilitar ele. É um processo ali contínuo de muito, muito tempo e justamente para prevenir uma outra complicação e ele reinternar mais debilitado do que já foi a situação que ele teve alta. Acho que é isso. E sobre a fragilidade, acho que não é o seu serviço especificamente, acho que todos, né? A gente sempre tem oportunidade de melhoria e quando a gente troca, acho que fazer isso aqui é muito legal, porque é uma oportunidade de escutar também quem está do outro lado, quem está recebendo o paciente de vocês, né? E eu acho que é super importante mesmo quando ele sai ali com um respaldo para dar continuidade, mas mesmo que ele não saia, porque muitas vezes o home care vai entender, né? O convênio, o convênio, a operadora de saúde, como a gente chama, ele vai entender que aquele paciente pode continuar a nível ambulatorial. Então, ele não tem a necessidade de um cuidado domiciliar. Mas é importante frisar isso, que a nível ambulatorial, ele precisa continuar com aquele suplemento, porque senão, é o que o doutor e você falou, 15 dias de uso, acabou, eu vou viver minha vida. Aí ele volta no médico, o médico vai falar, já tomou? Não precisa mais gastar, não. Porque, às vezes, o médico não tem nem conhecimento, você está entendendo? Não é por maldade. Então, acho que vocês terem esse insight na cabeça é muito importante. E eu sei, porque eu vivi muitos anos no hospital essa mesma dor. A gente tem muitas visitas para fazer, orientar alta, correr, e aí às vezes a gente nem sabe que ele vai de alta, sabendo, né, obviamente, que a gente trabalha com qualidade e nós temos que começar a alta no momento da internação, então a gente preenche plano educacional, a gente vai todo dia tentar orientar aquele paciente de alta, isso é muito bonito dentro de todas as diretrizes, seja de ONA, de JCI, mas na prática eu sei. É diferente, a gente vive um dia a dia diferente. A gente tem desfalque, a gente tem que cobrir setor, e tudo isso eu sei como é, porque já vivi, mas eu acho que se todo dia isso incomodar um pouco a gente começa a tentar fazer diferente, sabe? Dar aquele respaldo para esses pacientes. Mais alguém? Carol, primeiramente, obrigada pela aula, foi maravilhoso, foi muito importante a gente ter um pouco mais dessa visão global do paciente, né? Porque, principalmente a gente que está aqui na ponta, às vezes a gente acaba enxergando o paciente só naquele momento, né? Então, é muito importante a gente pensar nesse planejamento e como esse paciente vai chegar para vocês que estão do outro lado. E aí eu queria saber um pouco mais da sua prática clínica, né? O que você usa de estratégia para poder incentivar e continuar promovendo esse consumo do paciente, por exemplo, de um suplemento ou de uma orientação que foi dada durante a internação? Como que você faz assim para manter essa aderência do paciente no tratamento que ele vai para casa? Tá, maravilha, obrigada, viu? Vou te contar um pouco dos dois cenários, tá? Olhando para o consultório, aquele paciente que já está em nível ambulatorial, a gente realmente eu sempre peço a orientação de alta, porque eu tenho muito respeito por vocês que estão aqui, porque eu sei que você
estava mais profundamente naquele momento agudo de doença. Então, eu sempre peço, falo, o que o nutricionista do hospital te orientou? E aí, vamos ver se é possível seguir, entendendo o custo, entendendo também facilidade. Muitas vezes, dentro do suplemento completo, que é o que vocês têm mais fácil aqui, eu não consigo manter em casa. E não, muitas vezes, às vezes não é o valor. Às vezes é a palatabilidade. Ele não aguenta mais tomar aquele suplemento. Então, a primeira estratégia, após uma avaliação nutricional, e aí no consultório eu faço avaliação de fragilidade, sarcopenia, enfim, a gente faz esse diagnóstico novamente, né, no pós-alta, e aí muitas vezes eu determino um suplemento em pó, porque eu acho que vai muito melhor para manejar. E eu, particularmente, aí é Carol, tá? Sem vínculo com qualquer empresa. Eu gosto de suplemento sem sabor. Por quê? Porque eu oriento o cuidador ou a família a enxutar aquele suplemento sem sabor nas 3 principais refeições. Quando eu falo de recuperação de sarcopenia, fragilidade, eu preciso lembrar que o idoso ele tem resistência anabólica. Então, eu preciso romper essa resistência anabólica. Como é que eu vou fazer isso? Primeiro, com exercício. Então, eu já tenho... É um acordo, ele tem que fazer exercício. Eu falo do exercício antes da nutrição. Uns já me perguntaram, você é educadora física? Não, que a gente sabe o quanto o exercício ele reabilita, né, aquele profissional. Então, tem que ter um fisioterapeuta perto, ou tem que ir para uma academia de idoso. Hoje a gente tem muitas, viu, em São Paulo, que vai ter exercícios específicos para eles. Segundo ponto, a gente vai trabalhar 3 refeições ao dia, pelo menos, tentando chegar em até 25 gramas de proteína. E, se possível, proteína de alto valor biológico, para eu totalizar o dia com pelo menos 13 gramas de leucina, tentando dar 2,8 em cada refeição. É um baita desafio. Eu preciso fazer isso muitas vezes com suplemento, porque ele não tolera volume. Então, eu não posso encher ele numa refeição. Para eu conseguir 25 gramas de proteína, eu teria que dar 2 ovos mexidos ou cozidos de manhã, 1 copo de leite, 1 iogurte e ainda acrescentar alguma coisa. Quando eu pego uma refeição que ele já está mais habituado, que é do paladar dele, por exemplo, o café com leite, que é meio unânime, eles adoram, e coloco um suplemento lá dentro, eu já consigo. E aí, quando eu pego o almoço e jantar, eu já consigo pelo menos chegar nesse pico, tá? E aí, eu faço uma avaliação das outras refeições baseado na necessidade individual desse paciente. Esse é um passo. Só que aí, o acompanhamento, no primeiro mês, a gente faz quinzenal, e aí eu vou até a casa se for necessário, ou a gente faz uma chamada de vídeo. Eles são muito antenados agora, eles ligam via WhatsApp já. E aí depois eu trabalho com um plano de 12 meses, 12 semanas, perdão, no pós-alta. A gente tem, deu até um nome, né? Comercial, né? Mas o nome do meu protocolo é M60, que é de reabilitação. Então, ele sabe que ele vai ficar comigo 12 semanas, ele já está ciente ali, que ele vai pagar por 12 semanas. O acompanhamento é semanal via WhatsApp. Eu tenho uma estagiária que está comigo, né? Então, ela faz esse contato, vai me mandando, porque às vezes eu estou trabalhando e não consigo ver, mas são 12 semanas. E agora eu tive 5 pacientes e a gente está renovando de novo com um deles, que a gente está nesse processo de reabilitação também, e os outros que são domiciliares, aí eu faço visitas a cada 2 meses, conforme a evolução. Então, é mais ou menos na prática, para reabilitar, é assim que eu trabalho. Aí eu vou ver se precisa mudar suplemento, né, a cada consulta, né, porque aí dentro desses 3 meses a gente tem a cada 15 dias um momento. É isso, deu para entender? Tem uma pergunta aqui, vou usar seu microfone. Boa tarde. Realiza atendimento domiciliar pelo SUS e o paciente em casa encontra muitos desafios. É bem difícil. A realidade que atendo é de grande parte ser pacientes usando dieta interal caseira, associada a suplemento caseiro, com inúmeras dificuldades de atender a demanda calórica e proteica devido à condição. Parou em condição. Condições sociais, demanda calórica proteica devido a condições sociais, principalmente pela vulnerabilidade do cuidador, que muitas vezes também é idoso. Já quero branco, eu sou metódica. Eu tenho manias, começou com branco, vai com branco até o fim. Desculpa. Bom, esse é um grande desafio. E eu converso muito com colegas do SUS, né? Eu tenho amigas que trabalham também. E aí, dentro desse contexto, eu acho que a gente tem que partir a premissa de orientar alimento. Primeiro que eles não vão ter condições. Hoje, a depender, não sei que cidade que essa pessoa está falando, aqui em São Paulo, as UBSs, né, pela prefeitura, perdão, de São Paulo, já estão dispensando suplemento. Se o nutricionista da UBS atender, entender que tem a necessidade,
ele consegue dispensação, mas é só em São Paulo, na cidade de São Paulo. Então, nesse caso, a minha sugestão é fortificação com alimentos. A gente vai trabalhar o leite em pó, que ele consegue pegar, né, dentro do estado. A gente vai trabalhar o óleo, muitas vezes, o azeite nem sempre vai ser possível, ovo que é possível muitas vezes, aí eu tô falando, né, quando a gente tem uma possibilidade de fazer aí a alimentação via oral. No caso da interal, a gente não vai ter muito para onde correr. O ideal era tentar mobilizar essa família, tentar buscar, né, dentro do estado a solicitação. Se tiver uma gastrostomia, às vezes consegue essa liberação, comprovando ali, né, que essa família tem necessidade, para tentar pelo menos fazer uma mista, que é o que hoje nossas diretrizes recomendam, né? Então, dentro do home care que eu atuo, todos os nossos pacientes, eles têm operadora de saúde, a gente não tem nenhum misto. Todos que podem, compram, os que não podem, acabam retirando ali no estado. Mas, no seu caso, eu acho que eu tentaria, pelo menos, seguir com uma mista, que eu acho que seria a melhor opção. É possível, né, a gente fazer com amido, você, né, trabalhar ali sopas, preparações, né, para aquela refeição, intercalando, né, a dieta integral com a dieta mista. A gente vai usar amido, vai usar óleo, vai usar base, né, de carboidrato de alguma forma para tentar fortificar e tentar oferecer alguma coisa para essa pessoa. Mas é um grande desafio, não vou falar para você que não é. Tem que olhar caso a caso, abrir armário mesmo do paciente, ver o que é possível ali preparar, tentar fazer oferta proteica. Uma possibilidade para proteína é o caldo de osso. Não sei se vocês já viram, mas a gente usa muito caldo de osso. Eu uso na prática hoje para fortificar mesmo e aumentar a densidade proteica, que é uma possibilidade aí para a gente conseguir alcançar as necessidades nutricionais. Por enquanto, aqui só tem essa. Alguém mais? Não? Então, tá bom. Muito feliz de ter você aqui. Imagina, que agradeço o A convite. gente trabalhou muito tempo junto. E a Carol, ela quer falar do curso? Ah, sim. Eu não sabia se podia, estava naquela dúvida, né? Pode ou não pode, mas para quem quiser estudar um pouco mais o idoso, o que. Ih, acho que não é minha aula que está aqui, não. Não, não é a minha, não. Ele tem. Bom, não sei se ele vai transmitir. Ah, para quem quiser entender um pouco mais sobre o idoso, aí eu não sei qual vai ser a regra, tem regra, mas esse é o nosso curso de idoso, tá? Se vocês tiverem interesse, eu sou do Garep Educação. Esse curso está bem legal, ele é bem completo, passa por atualizações todos os meses. E ele fala desde a avaliação nutricional, fala de fragilidade, sarcopenia, enfim, tudo que a gente precisa. Então, quem tiver interesse, depois pode escanear e aí fala com a Ana, eu consigo um desconto para quem tiver interesse. E a gente trouxe um para sorteio aqui para vocês. Mas eu descobri que tem uma regra, né? Tem uma regrinha aí. Uma regrinha. Surprise. Isso. O que que a gente pensou, né? Eu fui conversando com a Lara e a Mi. Quem já fez pós em geriatria não entrar no sorteio, né? E só vamos sortear para quem realmente tem interesse. Então, põe os nomes aí que Tá nós passando vamos uma lista, né? colocar isso. Tá passando uma lista para quem tem interesse e não tem pós em geriatria. Perdeu, tá? Quem tem É, pós. quem Só que já eu quero tem fazer uma pós. defesa aí para quem tem pós geriatria, porque. Ah, Não. obrigada, doutor. Não, mas eu entendo. Deixar as nossas amigas, né, e amigos aí. Tem pouca matéria de nutrição, tá? Na pós de geriatria. Aquelas assim, advogada do diabo aqui. Mas o curso é bem legal, gente, porque eu acho que dá uma visão, assim, para quem vai trabalhar nessa área. Eu confesso que, assim, depois que eu fiz o mestrado, eu fiquei apaixonada. É o público que eu atendo. Deixei meus contatos aqui, quem depois quiser trocar uma ideia, trocar uma figurinha. Só para contextualizar, não a minha tese especificamente, né, mas a da Nath Lopes, você conhece? Não conhece. Ela desenvolveu uma nova ferramenta de avaliação de sarcopenia, chamada SARC Global. Essa ferramenta está publicada, tá? Depois eu posso até compartilhar. E eu fiz a validação dessa ferramenta durante o acompanhamento desses pacientes por 4 anos. Então, acompanhei desfecho. O que a gente viu? Que quem era sarcopênico diagnosticado por essa ferramenta, em comparação ao consenso, que ele foi validado junto com o consenso europeu de sarcopenia, eles caíam mais, eram mais hospitalizados e sofriam mais fraturas. Então, a gente está aí difundindo essa ferramenta, que é algo bem legal. E depois que eu fiz isso, aí apaixonei em geriatria, né? Então eu falo que nutrição do idoso é a minha vida. Se alguém depois quiser trocar uma figurinha, estou super à disposição. Agradeço mais uma vez o convite, a oportunidade, o tempo de vocês, que eu sei quanto é corrido no hospital e a gente fica assim já. Eu quero ir embora, que eu tenho que atender, fazer triagem, enfim. Mas obrigada mais uma vez. Tentei ser breve, fazer algo mais rápido, para não ocupar tanto tempo de vocês, tá?
Pode fazer uma foto? Pode? Queria fazer aqui, porque eu... Só para levar, porque eu tô aqui, né? Para a empresa ver que eu tô aqui, entendeu?